Oi, gente, uma ótima terça-feira para você. Está no ar o programa Café Bom Dia. E aqui é o espaço onde você vai ficar bem informado com as primeiras notícias do seu dia. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia, então você pode participar aqui da nossa programação e deixar o seu comentário para a gente. Aqui do meu lado, Natan Breitenbach, que também vai comentar as notícias e trazer mais informações. Um ótimo dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia ao pessoal de casa que nos acompanha nesta terça-feira, hoje, dia 26. E vocês conferem imagens do centro de Erechim. Logo mais tem a previsão do tempo, temperatura na capital da amizade. Neste dia de terça-feira, por volta de 17 graus. Logo mais, então, você confere como deve ficar os próximos dias aqui na nossa região em relação à previsão do tempo. Mas antes, eu te convido a participar aqui do programa, deixando nos comentários a cidade de onde está nos acompanhando. Iniciamos hoje, Thay, falando sobre o calendário de vacinação, não é? Como e quando as pessoas podem participar. Exatamente, então nós temos aqui as estratégias de vacinação. Vamos reforçar, ontem nós passamos também o calendário de vacinação para você e vamos continuar reforçando as datas para você que ainda não fez a vacina contra a Covid-19. Temos então a aplicação da primeira dose para os adolescentes de 12 anos completos ou mais. Tem também a vacina da segunda dose para quem fez o imunizante da Pfizer-BioNTech até o dia 8 de setembro. Temos também para quem fez o imunizante da AstraZeneca-Fiocruz até o dia 3 de setembro. Quem fez a vacina da Coronavac, a recomendação é que a população siga aquilo que está escrito na carteira de vacinação. E temos também a terceira dose, que é a dose de reforço para os profissionais da saúde e também para os idosos que possuem 60 anos ou mais e já realizaram as duas doses, tanto a primeira quanto a segunda dose, que passou o intervalo de 6 meses, agora já podem fazer a aplicação da terceira dose, que é a dose de reforço. Nós lembramos para você, agora, a central de vacinação, ela funciona das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e não fecha ao meio-dia. Mas em todas as unidades básicas de saúde aqui de Erechim, o horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então você pode fazer a vacina em uma UBS próxima da sua casa. Facilita agora que todas as 12 unidades básicas de saúde aqui do município estão funcionando até às 5 horas da tarde. Só a unidade do bairro Progresso que está com um horário um pouco mais ampliado, porque atende mais bairros, que funciona até às 7 horas da noite. E claro, né, Natan, não esquecer de levar a documentação necessária para quem vai fazer a vacina pela primeira vez. É necessário levar a documentação como a identidade, o CPF, o cartão do SUS e outros documentos também, né? Quem é profissional da saúde, levar o documento que comprove, né, que é profissional da saúde, para que o pessoal consiga fazer o cadastro e encaminhar para fazer a imunização completa. Certo, já vamos agradecer o pessoal que está nos acompanhando e participando da programação. Serlei Zorzi manda bom dia aqui de Erechim, a Leonir Mendes mandando bom dia da capital da amizade. Fabiano Cleusagatti manda bom dia, pessoal, um ótimo dia, um bom trabalho para todos, obrigado pela sua participação, o nosso desejo igual. A Juliana Lima também está nos mandando bom dia, a você que está nos acompanhando, que curtiu essa nossa programação, esta live de transmissão pelo Facebook, você pode também participar enviando seu comentário, dizendo para a gente da cidade de onde nos acompanha. É importante essa participação e aqui é um espaço aberto para você dialogar a respeito daquilo que afeta você e a tua comunidade. Está na capa do jornal Bom Dia hoje a informação que na região do Alto Uruguai, portanto nos 32 municípios, o somatório de casos da extrema pobreza são pelo menos 3.752 famílias que vivem com até R$ 89 por mês na nossa região. E aí a gente faz esse questionamento, né? Se a gente está lidando com as políticas públicas e cobrando aqueles que... E obviamente que os políticos não fazem isso sozinhos, não é? Mas toda essa questão de distribuição
de renda, a má distribuição de riqueza, ela passa também por políticas públicas, e essas políticas elas têm que ser de forma efetiva, que vão gerar um impacto na sociedade em relação a quesitos básicos que a gente tem, não é? Muitas vezes uma educação, e aí não é generalizando, não é? A gente tem casos que são obviamente isolados, mas esses casos isolados afetam também o todo em relação à educação, quando se diz que ela tem que ser de qualidade, é um saneamento básico que muitas vezes a gente... E esse item, por exemplo, dessa questão do saneamento básico, de esgoto, enfim, está nesse manifesto de desenvolvimento regional que o Grupo Bom Dia de Comunicação fez no fim de semana e na edição de ontem, segunda-feira, do Jornal Impresso, na comemoração de 16 anos, a gente propôs, enquanto grupo de comunicação, algumas alternativas. Eu diria até que nesse manifesto são indicações de diagnóstico daquilo que mostra a realidade, né, da nossa região em questão de asfalto, outro item de desenvolvimento importante desse manifesto, e que a gente também precisa lidar com essa questão de pobreza. A pobreza, ela tem o seu estágio em relação à renda per capita, que varia entre extrema e pobreza. A extrema pobreza é de R$0 por mês até R$89 por mês. Quando a gente fala em pobreza, são as pessoas que recebem de R$89 com 1 centavo por mês até aquelas pessoas que recebem R$178 mensais. E aí você de casa, muitas vezes, no dia a dia, se vê na dificuldade da necessidade, não é? E daí vem essa questão da dificuldade de muitas vezes comprar um alimento que você precisaria. Mas aí você imagina vivendo com R$89 por mês. Esse valor não compra uma cesta básica sequer. Tampouco compraria uma educação de qualidade e outros quesitos básicos que a gente tanto fala, não é? E que muitas vezes a gente observa que eles não são pautados da forma como deveriam. A má distribuição de riqueza também passa por isso, né, Thay? Exatamente, é uma situação bem complicada. Inclusive, tu fez uma matéria, né, na edição de hoje em que detalha muito mais essa realidade das famílias que vivem com muito pouco aqui em Erechim. Alguns anos atrás, o Grupo Bom Dia já havia também feito um levantamento, né, em relação às famílias que viviam com uma quantidade de dinheiro muito abaixo do que seria o considerado normal. E inclusive agora está na capa isso, e se a gente observar o que a Thay falou, esse levantamento eu fiz em 2019 também, e ele retrata essa situação porque em 2019 a gente tinha pelo menos mais de 500, mais de 500 famílias vivendo com R$89 por mês. Mais de 500 famílias vivendo com até R$89 por mês. E aí esse número ele mais que dobrou. Foi um aumento de 154,75%. Isso a gente fala dados de junho de 2019 até junho deste ano. São levantamentos com dados, um levantamento com dados públicos, disponível no Cadastro Único, no site do Governo Federal. E ele revela o ranking dos 32 municípios. Erechim está liderando, não é, essa lista dos municípios que compõem a AMAL. Erechim está na frente. Mas agora, você quer saber os outros municípios, a cidade onde você está nos assistindo? Pô, a minha cidade está em qual lista no ranking com pessoas que vivem com até R$89 por mês? Aí você vai ter que adquirir o Jornal Impresso do Bom Dia. E eu digo, a informação, gente, essa que a gente... Porque hoje é muito fácil fazer comunicação, né? Você cria um site, você coloca no blog as suas informações e isso é comunicação para alguns. Agora, a gente está falando de jornalismo, de informação checada, com veracidade, com a checagem de fatos, que aí a gente fala do jornalismo e da credibilidade, principalmente, que é um dos pontos de credibilidade para o jornal. Então, se você quer saber essa matéria completa, e ela estampa na foto, na capa, melhor dizendo, uma foto que nos chama bastante atenção, de uma criança sentada, obviamente sem identificá-la, não é, em uma situação que é um bairro, gente. Isso aqui é um bairro de Erechim, essa foto, não é imagem de arquivo não, tá?
E aí você tem um levantamento de cada um dos municípios que compõem a MAL. Quanto a quantidade de famílias que vivem nessa situação. E eu digo, é muito triste. Em municípios pequenos, tá, a gente vê que essa situação da extrema pobreza, que é com até R$ 89,00 per capita, ela é muito presente. E aí a gente tem essa dificuldade, não é? Em tratar sobre políticas públicas para quem, né? Se não for abranger essas pessoas, elas acabam se tornando inviáveis, eu diria até ineficazes. Exatamente. Bom, agora falando em relação a um outro assunto, falando aqui da região, o município de Guaurama, ele recebeu o emprego de pedras irregulares e meio fio em concreto. Nós recebemos um vídeo da administração lá de Guaurama, em que mostra essa ação do governo. Vou pedir para o Patrick colocar esse vídeo de Guaurama, em que mostra o emprego dessas pedras irregulares e meio fio em concreto ali no município. Há diversas ações que são realizadas dentro dos municípios. Nós passamos aqui também no Café Bom Dia para você ficar bem informado daquilo que está acontecendo ao nosso redor também, não só Erechim, mas toda a região aqui do Alto Uruguai. Nós temos pessoas que nos acompanham de diferentes municípios, então temos notícias aqui também da região, daqui de perto, aqui de Erechim também. Podemos colocar? Então já está pronto o vídeo, vou pedir para o Patrick colocar, você vai acompanhar aí o vídeo. Diversas ruas do município de Guaurama estão recebendo calçamento com pedras irregulares, juntamente com o emprego de meio fio em concreto. Além de proporcionar um ambiente mais natural, o piso de pedra irregular tem um ótimo custo-benefício. Governo de Guaurama. Novos tempos, novas histórias. Então você conferiu o vídeo aí na sua tela em que mostra o trabalho, né, da prefeitura, da administração pública lá de Guaurama em relação às ruas do município que estão passando aí por novos trabalhos, e com certeza isso vai beneficiar toda a comunidade que utiliza as ruas e também outras pessoas, né, que vão visitar o município, Nathan. Certo, a Juliana Lima manda bom dia e várias carinhas de tristeza. A gente comentava antes em relação à extrema pobreza, uma situação difícil, né, de muitas famílias aqui da nossa região. Vamos agora falar de oportunidades de emprego. A Rede Águias é uma rede de assessoria empresarial com foco nas melhores estratégias para posicionar você no mercado de trabalho. Fique atento às oportunidades vagas da Rede Águias nesta semana. Atendente comercial, auxiliar de produção, atendente profissional de marketing que tenha câmera fotográfica, vendedor ou vendedora, auxiliar de açougue, auxiliar de sushiman, motorista categoria D, auxiliar montador, mecânico montador, representante comercial, vendedor externo, técnico agrícola ou agrônomo. A gente quer lembrar também que a Rede Águias presta apoio a você que é empresário, montando projetos para empresas e executando todo o processo. Além de oferecer serviços como marketing, publicidade, treinamentos em vendas, assessoria contábil, assessoria em cobrança extrajudicial, fotografia publicitária, pós-vendas, assessoria RH e gestão de pessoas. Rede Águias fica na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3, em Erechim, atendendo você também pelo telefone que aparece no canto inferior direito da sua tela, DDD 54999984784. Siga também a Rede Águias lá no Instagram e no Facebook. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Exatamente, e agora nós vamos falar também do município de Paim Filho, porque a administração da cidade inaugurou uma nova casa de saúde
para atender melhor os familiares dos pacientes que precisam de hospitalizações. Nós temos também uma foto para mostrar para você em que mostra esse momento, a informação que nós recebemos da Administração Pública de Paim Filho, porque ela realizou a inauguração dessa nova Casa de Saúde na cidade de Passo Fundo. A casa, ela abrigará os familiares de municípios que necessitarem de hospitalização ou outros procedimentos. Até o momento, o Paim Filho fazia parte de um espaço em conjunto com outros 78 municípios. A partir desta sexta-feira, Paim Filho terá uma casa em parceria com os municípios de Cacique Doble, São José do Ouro e Barracão, por meio da empresa Servipref. Esta casa trará mais comodidade e conforto aos pacientes e familiares que diariamente necessitam de atendimentos médicos e internações hospitalares. Segundo a secretária municipal de saúde, a Leonice, ela afirma que ela é uma casa de suma importância para a cidade de Paim Filho e também para os demais municípios, pois diariamente encaminha o pessoal, né, os profissionais da saúde, encaminham pacientes para atendimento e muitos necessitam deste espaço para fazer um lanche, descansar ou até mesmo repousar. O prefeito Gênesis afirmou que a inauguração desta casa é um marco para a melhoria de atendimento da população, ofertar um lugar confortável no momento que uma família mais precisa. É uma forma de valorizar a nossa população, de reafirmar o nosso compromisso, de atender bem as pessoas que necessitam de atendimento de saúde dentro e também fora do município. Nós temos aí então a foto que você pôde acompanhar, em que mostra esse momento em que essa casa de saúde foi inaugurada e que com certeza vai trazer aí mais comodidade e também benefícios a toda a população de Paim Filho e também outros municípios que serão atendidos por ela. Certo, a gente tem um comentário do Jacir Martarello dizendo o seguinte: bom dia, feliz terça-feira para todos os gremistas. Tá aí então a informação se referindo, né, ao jogo de ontem. O Grêmio enfrentou o Atlético Goianiense, acabou perdendo, não é? Por 2-0. Tá aí, e mesmo com o perigo do rebaixamento, Mancini pede equilíbrio ao Grêmio e garante, não é, que ele não vai ser rebaixado. Tá aí então a informação para você. Mais informações do esporte também às 10h30 da manhã no Minuto Bom Dia. Você é o nosso convidado a ficar aqui acompanhando. Gente, o município de Erechim, guarnições da Brigada Militar foram até um estabelecimento na Rua Aratiba, no centro de Erechim, ainda na tarde de sábado, para averiguar denúncias de que no local estaria ocorrendo jogos de azar. E essa é uma questão que já vem se repetindo há um bom tempo aqui no município, não é? E na região. Os policiais efetuaram então as diligências no bar e em uma sala localizaram 7 máquinas caça-níqueis tipo maleta, contendo no interior R$ 402 em moeda corrente. Foi confeccionado o termo circunstanciado para uma mulher de 21 anos que foi ouvida e após se comprometer em comparecer em juízo. Tá então a informação, né? E que bom que a polícia sempre está atenta a essas questões, não é? Que muita gente acaba também perdendo dinheiro com isso. A Tatiane Chimial manda bom dia, desejando a todos uma excelente semana. Obrigado pela sua participação. Tá, a gente pode falar da previsão do tempo agora para o pessoal de casa, porque iniciamos uma semana ensolarada. Para quem gosta, não é muito fã de chuva, como eu não gosto de chuva, né, Thay? Não sei se tu gosta ou não. Depende do dia, né? Mas, assim, realmente essa semana ela iniciou com um tempo firme, com o predomínio do sol, pelo menos na maioria das cidades. E isso acontece porque existe uma massa de ar seco no Rio Grande do Sul e, de acordo com os meteorologistas, ela impede a formação de nuvens carregadas de chuva e deixa o tempo firme, um tempo assim mais seco, digamos assim, né? Porque aí não fica com tantas nuvens no céu. Então, olha só, a previsão para esta terça e quarta-feira é de tempo firme, com aberturas de sol, temperaturas elevadas, mas a umidade do ar ela está bem baixa, por isso que nós falamos que o tempo fica seco, porque
a umidade do ar fica um pouco mais baixa, esse ar fica um pouco mais poluído, então é importante a população hidratar bastante o corpo para evitar doenças respiratórias. E a partir de amanhã, a temperatura vai subir mais ainda, porque a máxima em Erechim vai chegar até 28 graus. E em algumas cidades aqui da região, as máximas elas chegam nos 30 graus e podem até passar com as máximas de 31, 32 graus. Porque agora, claro, né, se aproximando aí, saímos do inverno, estamos aqui na primavera, mas agora a gente já começa a sentir assim, esse clima, né, um pouquinho mais quente do que o que foi acompanhado nos últimos dias. A princípio, não tem previsão assim de chuva volumosa nesta semana. O que pode acontecer é alguma pancada isolada na quinta-feira e no sábado, mas os volumes não são considerados tão elevados. E a gente vai acompanhando também aqui, conforme as empresas de meteorologia vão atualizando as informações, nós também vamos atualizando para você sair de casa aí bem prevenido, né? Não esquecer de levar o guarda-chuva, ou também se esfriar, não esquecer de pegar o casaco. Mas a princípio, terça e quarta-feira, sim, é com um tempo bem aproveitável, né? Como nós costumamos dizer, que é aquele tempo que você pode lavar roupa, o tempo aproveitável para fazer colheita do trigo, tempo aproveitável para as atividades domésticas, então é um tempo bem favorável. Muito bacana. A Marli Florkowski está nos mandando bom dia e Elone Hélio Volandi também manda bom dia, está acompanhando a nossa programação. A você que não deixou nos comentários, dá tempo ainda de dizer pra gente a cidade de onde está nos acompanhando. Falando, você disse em relação à colheita, e falando nisso, a gente tem uma empresa que auxilia bastante o pessoal no ramo agrícola, a TACA Agronegócios. Ela oferece sementes de milho agroeste, soja nidera, fertilizantes foliares das marcas Biessa Grossians e Santa Clara Grossiência, adubos da marca Ouro Fértil, além de fertilizantes e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça ótimos negócios. A TACA Agronegócios fica na rua Paraguai, número 39, no bairro Ipiranga, em Erechim. Fone para contato é o que aparece na sua tela, no canto inferior direito, DDD 54 37 12 53 72. Olha só, falamos de economia agora porque a partir de hoje o preço da gasolina e também do diesel, eles aumentam nas refinarias. O litro da gasolina pura vai ficar em uma média de 3,19 em relação, fazendo uma média, né? Os preços da gasolina e do óleo diesel, de acordo com a Agência Brasil, vendidos nas refinarias da Petrobras aumentam a partir de hoje, dia 26, segundo o anúncio feito ainda ontem pela estatal. O litro da gasolina pura, ou seja, antes da mistura obrigatória com o etanol anidro, ele sobe 0,21 e chega a 3,19 em média. Considerando-se a gasolina já misturada ao álcool, a alta é de 0,15. Com isso, o litro do combustível passa a custar 2,33 a média. Já o óleo diesel puro, antes da mistura com biodiesel, ele teve um aumento médio de 0,28 por litro e passa a custar 3,34. O litro do diesel já misturado ao biodiesel fica 0,24 mais caro, passando a custar 2,94 em média. É o que nós comentávamos ontem também em relação a essa notícia que o governo federal disse que eles não iriam se manifestar se a Petrobras quisesse aumentar o preço da gasolina. E foi o que aconteceu, né? Hoje tem a notícia, né? Hoje temos a notícia que realmente eles aumentaram e agora vai afetar com certeza todos que utilizam, né, os carros para trabalhar, enfim, ela fica um pouquinho mais cara. Inclusive, nós temos uma reportagem que o Leandro Zanotto fez em relação a isso e ele elenca todos os valores e as diferenças de quanto que subiu o valor da gasolina, quanto que era antes, quanto que ficou, e aí você pode conferir também aqui de acordo com especialistas, a alta da gasolina e do diesel tem impulsionado pelo real desvalorizado. A moeda brasileira sofre com as incertezas dos investidores em relação aos rumos da política econômica do governo, de acordo com uma reportagem do G1. Dada a informação, vamos falar agora da Comercial Agrícola Impasa, uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer a nossa loja, confira as nossas novidades e promoções. Lá na Impasa você também encontra sementes e insumos de milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas.
Amigo do campo e da cidade, venha nos visitar e aproveite para fazer ótimos negócios. Comercial Agrícola em Paz fica na Avenida Santo Dal Bosco, 765, no centro de Erechim. Exatamente, agora vamos falar também sobre o auxílio emergencial, porque a Caixa paga o auxílio emergencial para as pessoas que nasceram no mês de junho. Também recebem hoje os inscritos no Bolsa Família com o número de inscrição social número 7. Trabalhadores informais que nasceram no mês de junho recebem hoje, dia 26, a 7ª parcela do auxílio emergencial deste ano. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento ele também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, no CAD Único, que nasceram também neste mesmo mês. O dinheiro é depositado nas contas poupanças digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo da Caixa Tem, somente de 2 a 3 semanas após o depósito. Esse valor ele também poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Também hoje recebem a 7ª parcela do auxílio emergencial os participantes no Bolsa Família, com o número de inscrição social com o final 7. As datas da prorrogação do benefício, elas foram anunciadas ainda no mês de agosto. Ao todo, 45,6 milhões de brasileiros estão sendo beneficiados pela rodada do auxílio emergencial deste ano. E o benefício começou a ser pago ainda em abril. Perfeito, e a Polícia Civil Gaúcha está nas ruas, isso porque deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Conexão Sul. O alvo é uma organização criminosa que roubava cargas que vinham da fronteira. E aí a gente tem informação que os policiais cumpriram 22 ordens de prisão preventiva e busca e apreensão. A ofensiva acontece em Canoas, Porto Alegre, Uruguaiana e também também Santana do Livramento. Além disso, também há mandados sendo cumpridos no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Thay, sabe que a gente, agora mudando um pouco de assunto, agradecendo o pessoal que está participando conosco, a Salete Duarte está nos mandando uma figurinha. Obrigado pela sua participação aqui. E falando em mudança de programação, o pessoal que acompanhou ontem à noite já observou que o programa direto da redação ele vai se extinguir nos próximos dias, não é? O programa que acontecia pela parte da tarde, não é? Geralmente a partir das 2 horas da tarde, ele vai ter uma nova programação, por coincidência, aqui no novo Café Bom Dia, que também será reformulado. E a gente vai passar nos próximos dias essas informações mais detalhadas ao nosso público. Mas antecipando para você, vai ter muito mais participação do pessoal da redação. Muita gente não conhece, não é? Quem ou se conhece, poucas vezes talvez viu o pessoal participando aqui conosco, pessoal que faz o Jornal Impresso do Bom Dia. A gente sempre está falando, né, do Impresso do Bom Dia para o pessoal de casa adquirir. Então a participação desses jornalistas que também compõem o Grupo Bom Dia de Comunicação, ela é essencial para a gente dar maior credibilidade a quem está nos acompanhando e ouvindo cada profissional em sua editoria. Então a gente vai falar sobre segurança, a gente vai falar sobre esporte, a gente vai passar o esporte do Minuto Bom Dia para essa nova programação do Café Bom Dia e teremos diversas novidades que ao longo da nossa programação a gente vai atualizando o pessoal de casa. Isso também permite, tá, que o pessoal participe muito mais, porque a gente vai ter não apenas meia hora, como está ocorrendo agora de programação. Essa programação ela vai ser estendida em relação ao tempo, que terá uma maior duração, não é? Dando a oportunidade para quem está em casa participar, para a gente fazer um programa com muito mais novidades, não é? Em relação a outras editorias que muitas vezes não sobra um espaço para esta meia hora, como, por exemplo, falando sobre política da nossa região. Afinal de contas, você sabe o que os vereadores estão fazendo no município? Quais são as propostas nas ruas da tua comunidade? Aquilo que te afeta, a gente vai começar ainda mais a dar essas notícias aqui e você é o nosso convidado, então fique acompanhando diariamente. A partir da próxima semana, nos próximos dias, a gente vai
estar te atualizando a respeito dessas novidades. Agradecendo a presença e participação da Noeli Regoso, que manda bom dia a todos. A gente encerra o programa de hoje agradecendo novamente pela companhia de vocês. A Ivone Fátima Cujava também está nos mandando bom dia. Lembrando que logo mais às 10h30 da manhã a gente tem um Minuto Bom Dia. Eu te aguardo porque tem muita novidade de esporte em relação aos jogos ocorridos, não é? Também em relação ao jornal impresso, a gente tem todo um detalhe ainda da previsão do tempo. Obrigado, Thay, pela companhia. Até amanhã. Exatamente. Muito obrigada, Natan, pela companhia. Você de casa também. Muito obrigada pela atenção. E lembramos que amanhã estamos de volta a partir das 8h30 com mais informações para você. Até lá.